Meus 8 anos, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, de minha infância queridas, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores naquela tarde fagueiras, à sombra das bananeiras e debaixo do laranjais. Como são belos os dias de despontada existência, respira o ar minha inocência, com o perfume a flor. O mar é um lago sereno, o céu monta azulado e a vida é um hino de amor. Eu duvido que um professor desses aqui, que ele saiba falar uma poesia dessa de cor. Meu pai veio com um pessoal de lá, vieram 12 homens num casco. Eles vieram remando de lá de Cametá e chegaram aqui, e remaram 8 dias para chegar aqui no Tomiaçu. 12 anos que eu cheguei aqui, era muito feio isso aqui. E aí quando eu cheguei para cá tinha uma casinha ali na beira, e tinha uma roça de mandioca e um pouco de pimenta. Era. Tinha muitas florestas, como aqui, ali, tudo conheceu. Ali da ponte para esse lado dali, era uma matona, né? O pessoal derrubaram, foram derrubando a vargem do rio aqui, até aqui embaixo mesmo. Mas esse pauzinho fino assim de capoeira, de mata em crescimento, era pau nativo mesmo enorme. Então eu usava o machado, ia pro tronco do pau, 2, 3, 4, 8, 10 pessoas no tronco do pau, cantando e cortando. Aí caía, derrubava 20 tarefas de roçado todo ano, né? Eu trabalhava na roça, mesmo só com mandioca, banana, arroz. Era pastagem isso aqui, né? Aí em 85 nós chegamos aqui, fizemos um roçado grande e era a mandioca, era malva, era o arroz, era feijão, tudo foi tirado dessa área e aí depois veio o pasto. A natureza geme, né? Geme, porque nós ao invés de tratarmos, agora que eu consciente disso, eu estou replantando, estou cuidando, estou adubando, estou limpando, então porque a natureza está me pedindo isso. Mandioca da farinha, meu gostoso tacacá, todas coisas apreciadas como meu querido Pará. A mandioca da farinha, meu gostoso tacacá, todas coisas apreciadas como meu querido Pará. Região bastante desmatada, bastante antropizada e também onde o sistema de roça era muito presente, muito importante, mas que a gente já via por problemas de doença, por problemas, um declínio dessa roça, da produção da roça. A gente chama crise da roça, né? Eu plantei essa área de cacau porque a pimenta já estava ficando defasada, estava morrendo muita pimenta já. Plantar só pimenta, o cara já sabe o que, acontece pro cara, o cara falha. Porque ela, além dela agora, ela ficou barato, de R$30 ela cair para R$6 é muito barato, a queda é muito feia, né? E ela morre também, né? Tem hora que tem ano que ela dá e começa a morrer tudo. No Nordeste Paraense, alguns municípios, tinha essa problemática forte assim do fogo, dos incêndios, né? Do fogo que escapa. E nós percebemos que isso era um problema muito sério para os agricultores, porque alguns deles tentavam um plantio de perens, ou um safra, ou um açaí, e o fogo vinha e destruía tudo. E aí eles se desestimulavam com essa situação do fogo, com o trabalho perdido. O primeiro safra que eu fiz foi bem aqui logo. Aí eu comecei a cuidar aí, só que aí colocaram uma roça bem no lado, aí pegou fogo. Aí eu abandonei, disse, não quero nem saber desse negócio mais, não vou mais plantar. Eu cheguei aqui em janeiro de 2006 e tinha passado um fogo em outubro ou novembro, então estava com 1 ou 2 meses, então estava aqui tudo cinzento. E eu fui e comecei a manter as áreas de preservação permanente, né? E algumas árvores que eu tinha conhecimento e que eram seriam de bom proveito no futuro. Só eram esses dois, né? A pimenta e a mandioca. Depois de 15 anos, aí eles começaram a adotar o Saves, né? Que mudou a nossa cultura.
sistema agroflorestal, conhecido também como SAF, ele é um plantio que em uma mesma área tem espécies florestais e espécies agrícolas. Hoje você tem que plantar de tudo um pouco. A pimenta não está dando hoje, não. Mas o cacau está dando, está 8,50 o quilo, enquanto a pimenta está 6. Né? Então a gente perdeu na pimenta, a gente está ganhando no cacau. Né? Está plantando pitaia, está plantando... Hoje a caixa do açaí, ela é R$120. Uma caixa do açaí. Né? Então, você comercializando o açaí, tendo pitaia, tendo cupuaçu, tendo maracujá, tudinho, você não vai reclamar. Agora, se você só tiver uma cultura de pimenta do reino, aí vai pesar para o teu bolso. Tem vários caminhos, várias formas de serem plantados, de trabalhar com SAF em vários contextos diferentes. Aqui tem cacau, tem cupuaçu, cacau e cupuaçu. E açaí. E plantando arroz, feijão, milho, pimenta do reino, maracujá. Aí quando a pimenta, que a gente chama morrer, né? Aí fica essas duas culturas, o açaí, ou o cacau, ou o cupuaçu. Nós temos uma diversidade de produtos que a gente vende daí. E aí nós temos, dentro do SAF, nós temos a horta, né? Que a gente consome e vende também. Sobre reflorestar, dizer que reflorestar aqui é deixar de roçar e queimar. Qual era o objetivo nessa época? Era fazer com que as capoeiras, que é um ambiente muito presente na agricultura familiar, na área rural dessa região nordeste paraense, fosse produtiva, tivesse um valor como esse ambiente florestal. E com isso nós fizemos algumas experimentos, né, experimentos de manejo de florestas secundárias. Para a agricultura familiar, a recuperação florestal pode ser realizada isolando uma área que está em regeneração natural, que é o que popularmente nós conhecemos como capoeira. Ela pode ser realizada fazendo intervenções nessa área de regeneração natural, que é o que comumente se conhece como enriquecimento de áreas, que é plantar espécies desejadas dentro dessas capoeiras. E tem também através do plantio, né? Que esse plantio pode ser em áreas completamente abertas. Essa é a prática mais comum que se conhece, o plantio das mudas, mas também o plantio das sementes. E tem também os sistemas agroflorestais. Todo sítio eles querem manter essa área toda limpa. É chamado de sítio tradicional. O SAF, de verdade, ele tem que manter isso aqui. Ela é uma terra, está úmida e aqui é muito escuro, tem muito micro-organismo aqui dentro. Comecei a manter as áreas de preservação permanente, né? E algumas árvores que eu tinha conhecimento e que eram seriam de bom proveito no futuro, como é o caso do ipê, no caso da sapucaia, para a gente trabalhar com estaca, para fazer cercas, para fazer pimental. Então a tendência nossa é plantar mais. Eu tenho 30 pés de piquiá, eu tenho 77 de castanha, eu tenho 30 de uxi, eu devo ter uns 400 de cupuaçu. Plantio de árvores que eu pretendo, né, diversificar mais ainda, vem muito na questão da polinização. A abelha, ela não exige de ti, para mim é um dos melhores produtos, melhores culturas que um pequeno agricultor, um agricultor familiar pode implantar na sua propriedade. Ela não exige de você cerca, ela não exige vacina, ela não exige medicamento, né? Basta que você tenha um pouco de técnica e tem uma areazinha pequena que você possa implantar o apiário. Aqui nós temos apiário consociado com gado. O gado vai lá, dá uma cheiradinha lá, ela vem uma ferro, ele sai dali, nunca mais ele vai lá. O movimento internacional aponta muito para essa questão da recuperação, porque claro que tem a preocupação com o desmatamento, mas estava começando a ficar mais controlado no Brasil na época e em outros países também. Então começou muito uma questão que para
lutar contra todas as mudanças globais, a questão de clima, de problemas de água e tudo, que a recuperação ambiental de não só copiar os ecossistemas que tinha antes, mas realmente de retomar esses ecossistemas, das pessoas se reapropriarem desses ecossistemas e muitas vezes através de árvores, para resgatar os serviços da natureza, tudo isso que as pessoas usam, isso começou a ficar cada vez mais fortes. E hoje tem muito essa consciência que árvores é a melhor maneira de lutar contra a mudança climática. Esse rio aqui, ele era só um córregozinho, bem no meio, né? E o resto era só areia. E aí a gente foi colocando essas árvores aqui, mudas de andiroba, de samaúma, né? De açaí. Então essas plantas que eu sei que desenvolvem com facilidade na beira do rio. Quando era época de verão, o rio ficava bem seco mesmo. Hoje ele praticamente não seca, mas na época ele realmente secava, ficava apenas um fio de água passando. Então o gado atravessava, destruía as plantações, a mama ficava chateada. O projeto Reflora Mais, ele é um projeto que busca avaliar o balanço entre os diferentes componentes que são importantes nos processos de recuperação florestal. Então nós pensamos no componente não só ambiental, mas também nos aspectos sociais e nos aspectos econômicos e, vamos dizer assim, na conciliação da prática da recuperação com o modo de vida dos agricultores familiares e as suas tradições. Então no Reflora Mais a gente queria muito trazer esse olhar, chamar um olhar para essas pessoas que estão fazendo e que já está dando certo, para aprender com eles e para ver o que a gente pode tirar dessas experiências, que claro, elas dependem de um contexto particular, mas como que a gente vai trazer isso para incentivar outros agricultores a fazerem. Recuperar economicamente é bom para eles, porque pode não ser monetário, mas tem alimento, né? Mas também tem um sentido de valorização das áreas. Se reconhece que as áreas que têm maior diversidade, elas são elas são mais valorizadas. Mas tem um sentido mais profundo, que é o sentido de você deixar herança para os seus filhos. Uma terra é só uma terra vazia e sem nada, não deixou nada. Nós pegamos esse terreno aqui, eu diria que esse terreno hoje, ele está dividido nas 3 partes. São 3 filhos, né? Nós pensamos assim, nós não pensamos em arrumar dinheiro, porque nós começamos de plantar um saco, mas um pequeno plantação, né? Aí a gente sabia que a gente não ia arrumar dinheiro nessa pequena quantidade de planta, cada um pouquinho, né? Mas o que nós pensamos foi na qualidade de vida nossa, que não estava boa, né? Nós usávamos muito agrotóxico. Mas é que a fome do alimento não temos, né? Nós temos a fome da falta de dívida, essas coisas, mas nosso alimento é rico. Eu não sei de fome de alimentos. Eu acredito, né? A mulherada está hoje com tudo. Ela está mostrando que pode, que ela não vai ficar só dependendo do marido, mas ela vai auxiliar, porque é muito melhor você caminhar lado a lado do que um na frente e outro atrás. Antes eu não tinha essa renda, eu dependia muito do meu marido. E hoje, graças a Deus, eu digo que sim, que nós mulheres, nós temos capacidade de aumentar a nossa renda, sem ter que estar na fila de carteira de trabalho, né? Porque na nossa cozinha ela é rica. Então eu digo assim, que se nós mulheres se unir, a gente faz muitas coisas, a gente consegue fazer uns R$1.000 no salário mínimo, até mais, no nosso conhecimento. As pessoas têm apreço, né, pela conservação, têm apreço pelo verde, para olhar a diversidade, né, mas elas têm apreço também por manter relações que são relações de troca e que esses produtos permitem.
cooperativa, ela surgiu muito para atender o PAA e o PNAE, que são 2 programas institucionais que compram produtos dos agricultores para fornecer para merenda escolar ou para pessoas em situações de pobreza. E por conta disso, a cooperativa ela surgiu desde o princípio com uma pegada, com uma proposta agroecológica de produtos que vão valorizar a agrobiodiversidade dos agricultores. Falando de gastronomia, a Amazônia era um celeiro meio que intocado ainda para fora da região amazônica. Então eu pensei que ali pudesse ser uma boa oportunidade de gerar uma economia sustentável a partir dos produtos da floresta, etc., ou da agricultura atrelada à floresta, né? E o estado do Pará, por exemplo, o nordeste do Pará, vocês sabem, é um lugar super antropofizado, né? Devastado. Só que ele conserva a aptidão nesses municípios aqui, sobretudo desse nordeste do Pará, agroflorestais. Você vê, a gente está aqui hoje com 20, 30 famílias, todos têm árvores que eles trabalham com aquilo, e a mandioca associado a isso. Eles conseguem produzir e preservar, eles conseguem fazer com que serviços ambientais, sequestro de carbono, proteção das fontes hídricas, comercialização dos seus produtos, alta sustentabilidade. O mundo quer esse sistema hoje. E o Reflora Mais veio só auxiliar esses sonhos, proporcionar caminhos para que eles se tornem realidade, e que eu espero que essas sementinhas lançadas se tornem adiante, no futuro bem próximo, frutos, árvores imensas como é que a gente quer para recuperar a Amazônia. A gente não tem que pensar só na gente, tem que pensar na população, tem que pensar no mundo. E eu acho que cada vez que a gente planta uma árvore, a gente está plantando vida. Eu nasci e me criei aqui mesmo, né? Quer dizer, eu nasci ali, onde o Manezão mora agora. Aí me criei, mas fui aqui. E quando meu pai morreu, eu vim para cá. Morei em Bragança, mas foi pouco tempo, aí vim para cá. Estava com mais ou menos uns 11 anos, 12 por aí assim. Aí vivi o resto da vida aqui. Depois eles foram embora daqui, e aí eu fiquei tomando conta, sendo caseiro.